Opa! Cá estou. Deu certo. Deu certo. Tô meio Gente, cor-de-rosa, você é vamos. branco, eu sou aqui cor-de-rosa, mas Tá ótimo, né? O a luz aqui. importante. Deixa eu arrumar a minha câmera aqui. O importante é a voz. É. Se Tá a me voz ouvindo estiver bem, né, boa. Marcos? Tudo bem, você tá legal? Tudo bem também. Te ouço bem, tá tudo bem. Que legal. Daqui a pouquinho a gente começa, só vou esperar uns 3 minutinhos aí, a gente já Ótimo. dá a entrada. Pessoal, vão chegando, se arrumando nas cadeiras, que a conversa hoje vai ser muito legal. Nós vamos bater um papo super gostoso. E bem à vontade, que a gente não programou nada. Aliás, eu nem conversei com ele antes sobre o assunto, né? É, vai Meu na Deus. confiança, né? Na base do fio do bigode. É bem por aí. Vai dar certo? Vai, vamos embora, né? Assim mesmo. Deixa eu só aumentar o volume aqui do meu celular que não estava te ouvindo bem. Agora tô. Tá bom. Boa noite, gente. Tô vendo aqui bastante gente conhecida. Opa, que Uma legal. alegria, Janaína Lima. Ô, Janaína, tudo bem? A Delícia, lá do nortão do país. Pois Que é, que joia coisa. isso. Muito bem, muito bem. Ah, Tudo tá. bem. Então a turma tá entrando em peso aí, tá sendo É, muito maravilha. legal. A Janine também já está conectada. Pessoal, a Janine, a minha esposa, ela vai ver os comentários de vocês, porque eu não consigo, para eu enxergar de perto, eu tenho que tirar o óculos e fazer assim, Tu ó. é Aí do. fica ridículo. E É. aí eu já perdi a conversa, já perdi a ideia, então eu vou me bater bastante. Então o que que a Janine vai fazer? Ela vai anotar as perguntas de vocês, as participações e tal, e os comentários, e vai passar para mim aqueles que forem necessários para a gente dar continuidade na fala e tal. Então eu vou ter esse apoio técnico. Então, de repente, eu vou ler algum comentário aqui, não se preocupem, é isso que está acontecendo. Bom, Beijo, Janine, já. inclusive. Hã? Um beijo para Janine, inclusive. Ah, legal, legal. Já está ouvindo. É. Bom, gente, então, em primeiro lugar, quero agradecer de coração a todos vocês que estão aqui nos assistindo, que vieram nos prestigiar. E para começar, então, quero falar do professor Gelson e agradecer de coração, Gelson, por ter aceito fazer essa live comigo. E se alguém entrou agora esperando a primeira live que a gente tinha publicado e divulgado, era para ser com o Marcos Rossi. Se alguém entrou achando que era o Marcos Rossi, me perdoe, ele manda um abraço para todo mundo, ele pediu desculpas, mas ele pegou a desgraceira daquela Covid, então ele está se recuperando, está lá cuidando dele próprio, né? Que é bastante importante que ele sare, que ele fique bom logo. Bom, e aí eu fui, meu Deus do céu, quem à altura poderá substituí-lo? Então não tem como substituir. Então a gente pensou diferente. Ah, então vamos mudar o tema, mas convidar alguém super legal, alguém que dê liga, que a conversa flua. Então a gente imediatamente pensou no Gelson. O Gelson, pessoal, vocês que não conhecem, o Gelson é um professor de filosofia e eu o conheci trabalhando junto comigo na rádio Transamérica Light, no programa da Maria Rafar. O que que a gente fazia lá? Então, a gente batia papo sobre temas, cada dia era um tema, só que, como ele é professor de filosofia, ele transformava assuntos que eu achava, meu Deus, isso é muito complexo. Ele transformava essa complexidade em algo bastante simples, palatável e fácil de aplicar no dia a dia. E aí eu me encantei com a filosofia. Porque, na verdade, né, Gelson, as escolas não ensinam bem filosofia, eles ensinam história da filosofia. E aí a gente acha que é uma coisa chata. E, na verdade, filosofia é muito mais legal. E eu aprendi a sentir o prazer pela filosofia com você lá na rádio. Então, te admiro pra caramba e quero te agradecer de coração por ter vindo, por estar aqui conosco. E a gente vai então, Gelson, nesse período que nós temos aqui juntos, batendo papo, bem à vontade, bem tranquilo, sem pauta prévia. Mas a ideia geral dessa live é ajudar pessoas. Então, com a esperança, o momento está um momento muito triste, muito pesado. Então, a ideia é a gente trazer
algo para clarear um pouco mais a mente das pessoas em relação a tudo isso, a tristeza, a esperança, a propósito, objetivo de vida e coisas assim. Então, valeu, Gelson, muito obrigado e seja bem-vindo. Pode dar o seu oi aí para a galera. Maravilha. Obrigado, Marcão. Eu queria dizer que é uma alegria imensa. Obviamente, eu recebi assim, com muita honra o convite. Agradeço o teu carinho, da Janine também, que sempre são assim, amigos do coração mesmo. Essa experiência com a Maria Rafá no rádio, né, me aproximou de pessoas muito legais, entre elas estão vocês dois. Então, muito obrigado mesmo, tá? E queria Valeu. começar, obviamente, parabenizando, né, por esse maravilhoso livro, né, gente? Massada, Amor e Esperança no maior suicídio coletivo da história. Chegou ontem, você acredita que eu não conseguia parar de ler? Isso não é mentira, não é ilusão, não é coisa para a hora aqui do coisa. Eu realmente tive que parar hoje, assim, porque acabei de sair de um grande evento que a gente estava aí de transhumanismo, então não pude ler de tarde. Então, não consegui terminar, infelizmente, mas queria dizer assim que queria realmente parabenizar, Marco. Tentei, assim, eu falei, não vai dar tempo, vou lá para a última, né? E daí me detive diante desse texto maravilhoso da minha caminhada, né? Que é o último capítulo do livro, em que você se entrega de alguma forma assim, né? E coloca, digamos, o tema tão interessante, que é um tema histórico, né? No fim, né? Um tema histórico do teu livro nesse tom mais pessoal. Então, assim, parabéns pelo livro, desejo sorte, indico todo mundo tem que ler. Além do que, vai sair dali com algumas informações. Eu, por exemplo, não conhecia essa história, né? Então, assim, é realmente algo que, vamos dizer assim, ajuda a gente a compreender várias coisas, inclusive do ponto de vista histórico. Parabéns, Marcos. Valeu, Gelson. Você sabe, Gelson, que muita gente fala assim, que não é legal falar sobre o suicídio, porque isso incentiva as pessoas e acaba motivando algumas pessoas a cometerem suicídio. E, na verdade, pessoal, não é real essa informação. Então, esse livro, Massada, né, que fala sobre o maior suicídio coletivo da história, na verdade, funciona assim, gente. Quando a gente banaliza o tema, a gente só dá informações ridículas. Por exemplo, eu já ouvi numa rádio o cara comentando sobre a morte de uma pessoa, explicando como que ela fez. Gente, isso é um absurdo. A gente não pode banalizar esse tema falando desse jeito. Então, quando a gente aprofunda temas com responsabilidade e tal, a gente mostra o outro lado. E esse outro lado é o lado da vida, o lado da esperança. E aí vale, sim, a pena a gente tocar nesse tema. Então, eu acho que virou um mito, Gelson, depois que o Goethe, do Instituto Goethe, ele escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. E nesse livro, esse jovem, né, ele comete suicídio. Só que ele comete suicídio e ele vestido com uma jaqueta, se não me engano, uma jaqueta azul com uma camisa amarela. Se não me engano, era isso. Depois a gente pode até pesquisar melhor. E aí, o que aconteceu? Muitos suicídios, após esse livro, as pessoas se vestiam igual, da mesma forma. Então, disseram que o Goethe incentivou o suicídio, sabe? Ficou assim um mito em torno disso. E, na verdade, ninguém sabe, né? Ninguém pode dizer que foi por causa do livro. Não, a pessoa já tinha um problema, já estava em depressão. Então, tem uma série de coisas que estão juntas, combinando, né, para que essas tragédias acabem acontecendo. Então, quando a gente fala com responsabilidade, por exemplo, agora, é totalmente diferente. Isso a gente não está incentivando ninguém e o tema não incentiva, porque na verdade a gente busca outra coisa, a gente busca a esperança, né, Jones? É isso aí, Marcos. Primeiro, assim, queria te dizer que é um tema super atual, enfim, né? Isso você já disse. Para a filosofia é um tema de muita importância, né? Obviamente, de muita importância. Queria dar dois exemplos. O primeiro deles é da filosofia antiga, né? Desde muito tempo, estou lembrando aqui de Epicuro, podíamos incluir Sócrates, uma série de elementos que você conhece, né? Nomes, né? Que de alguma forma tematizaram, se não o suicídio, pelo menos a morte, né? Então, a morte como o problema, digamos assim, o problema central da vida humana. No caso do Epicuro, ele chega a dizer que a morte é o maior dos medos, né? E que a filosofia deveria assumir uma espécie de farmácia, né? Ele fala do fármaco, né?
uma espécie de farmácia para curar a gente desse medo, né? Ou seja, qual é a cura da morte? É o raciocínio sobre ela. Quanto mais a gente empurra as coisas para longe, para baixo do tapete, né, mais perigosas elas se tornam. Então, a ideia aqui é, eu deveria pensar mais sobre a finitude humana, pensar mais sobre a morte, e a famosa frase que depois Schopenhauer recuperou, que diz que a morte, então, é a musa da filosofia. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que diz, cedo ou tarde, a vida vai tornar todos nós filósofos, né? Eu acho a frase magnífica. Primeiro porque ela ajuda a gente a entender o que é filosofia no meu ponto de vista, uma espécie de atitude de vida. E depois porque eu acho que tem muita razão nisso, né? A gente, com os anos, a gente vai se dando conta de que o que falta viver é mais do que, digamos, é menos do que a gente já viveu. Então, nesse caso, a gente começa a se preocupar mais com aquilo que a gente faz com as horas, né? Com aquilo que a gente faz com a vida, como a gente leva a nossa vida de forma responsável ou não, etc. Né? Os abraços que a gente não deu, né? As visitas que a gente não fez, as palavras que a gente deixou por dizer, etc. E veja, nesse sentido, esse é o maior efeito do pensamento sobre a morte. É fazer, então, a gente se atirar na vida. E quem talvez, Marcos, fez isso de forma mais brilhante no mundo contemporâneo foi um filósofo que eu considero talvez o maior filósofo do século XX, que é o Martin Heidegger, né? O nome dele é meio feio, assim, a obra dele muita gente acha um pouco difícil, mas o título do livro, olha, o título talvez do maior livro de filosofia, o mais influente, que talvez tenha tido mais impacto no século XX, porque está, inclusive, fundando vários movimentos filosóficos, fenomenologia, existencialismo, é O Ser e o Tempo. Olha bem, O Ser e o Tempo, em que o Heidegger vai dizer que nós somos seres de projeto e porque nos projetamos na vida, então, né, nos jogamos sempre adiante, precisamos fazer isto despertados por uma espécie de uma angústia. Olha que interessante, uma angústia que é a angústia diante da morte. Ou seja, a morte, o ser para a morte é a condição da angústia. Isso não pode me deixar de levar, portanto, a um existencialista, né, famoso, que é o Albert Camus. O Camus, que hoje em dia está sendo muito lido, talvez um dos livros mais lidos durante a pandemia, mais vendidos, né, foi o livro do Camus, que se chama A Peste, né? Eu até acabei de publicar, já aproveito e faço propaganda, um artigo na revista Humanitas, que é uma revista de venda assim, da editora Scala. Antigamente era aquela revista Filosofia, hoje em dia você tem uma revista que é mais interdisciplinar, da área de humanas, então já quem se interessar é uma revista muito boa, tem muita coisa boa lá. Então, o meu artigo é sobre justamente a peste do Camus em relação ao problema dos medos nossos durante a pandemia. Porque ele foi, Marcos, quase profético, assim. E sabe qual é a pergunta fundamental da obra do Camus? A pergunta do seu livro. A pergunta do Camus é a pergunta do teu livro, que é a seguinte: a pergunta mais fundamental, diz ele, da filosofia é a pergunta sobre o suicídio. A pergunta sobre o suicídio é a pergunta mais fundamental. Por quê? Repare, porque só o ser humano pode fazer essa pergunta. Dos seres vivos, todos morremos. Mas dos seres vivos, só nós podemos ter consciência da morte e, portanto, nos perguntarmos até onde nós queremos viver e até onde nós podemos viver, certo? Então, ele diz, a pergunta fundamental da filosofia é se a gente quer ou não quer continuar vivendo. E esta é, portanto, uma pergunta que, de novo, ao invés de nos levar para o suicídio, para a morte, nos leva para onde? Para a esperança, que é o tema do teu livro. Que legal isso. Não é? Porque é fundamental. Você sabe, Gelson, em relação à esperança, vida e tal, quando você falou assim que às vezes a gente para e pensa assim, puxa, eu tenho menos tempo na frente do que eu já vivi, né? Ou seja, a morte está perto, está chegando, isso é fato, né? Isso é realidade. E aí a Janine e eu, a gente costuma conversar depois de uma taça de vinho à noite, depois do jantar, e a gente conversa uma coisa muito interessante, a gente fala assim, que daqui a alguns anos, no futuro, quando a gente estiver mais velhos, nós vamos estar numa rede na frente da nossa casinha, lá numa chácara, e vamos lá
lembrar de coisas que fizemos. Quais coisas a gente gostaria de lembrar? E muitas nós não fizemos ainda. Então, o que que a gente se propõe? A gente se propõe a parar de ser medroso, sabe? Parar de achar que a vida, que muitas coisas da vida já aconteceram. Sim, aconteceram muitas, mas tem muita coisa legal que a gente ainda precisa viver. E isso eu acho assim, fundamental para a gente pensar em esperança. Eu quero ainda viver isso, isso, isso. E não importa se será que tudo isso vai dar certo um dia, será que tudo isso eu vou realmente viver? Não importa, porque a gente precisa ter lá na frente a tal da utopia para nos servir de direção, para servir de caminho, né? Se vai dar certo ou não, a gente andou. E esse caminho foi legal. Gelson, tem uma contribuição aqui de uma das nossas ouvintes, que é a Adelísia. Ela diz assim, ó, eu estou lendo aqui que a Janine acabou de me trazer. Sempre fui muito esperançosa, mas agora estou num momento sem luz. Não estou com nenhuma esperança. Não quero acreditar em dias melhores. E aí? Como reverter tudo isso? Cara, que paulada, né? É, Então, assim, eu vou começar, Gelson, daí depois você continua. por favor. Então, Adelísia, a primeira coisa que eu quero dizer para você é: você não está sozinha. Por quê? Porque esse momento atual faz com que a gente realmente veja e sinta a tristeza, a desesperança, a morte muito em torno da gente. Tem muita gente, amigos nossos estão falecendo, e isso realmente traz um peso gigantesco para a vida e nos dá uma falta de esperança. Puxa, eu queria que 2021 fosse o fim de 2020 e não foi, né? Ou seja, a pandemia continuou. Daí veio uma super onda, a gente, ai, graças a Deus, depois dessa onda vai diminuir os casos. Não aconteceu, voltaram a subir. Então, muitas coisas nos frustraram. Eu acho que essa frustração traz isso, traz essa dor, esse peso, essa desesperança. Então, a minha orientação aqui, mais como, talvez como psicólogo, e depois o Gelson traz uma como filósofo, que é a de compartilhe a sua dor. Isso que você fez agora, de contar para nós aqui, ao vivo, para tanta gente, é um passo importantíssimo, mas você precisa falar mais sobre isso com pessoas que você ama, pessoas que estão perto de você, pessoas que te valorizam. E não tenha medo, sabe, gente? O importante é isso. A gente não pode ter medo de ser humano. Nós não podemos ter medo de ser gente. Porque essa história de seja forte não funciona. Nós não somos fortes. Nós somos humanos. A gente pode sim chorar, pode ficar triste, a gente pode ficar sem esperança, mas o que vai fazer? Nós somos humanos e aí a gente vai dando os passos para que isso mude, para que isso se torne melhor na nossa vida. Né, Gerson? Toca aí que Verdade, depois Marcos. eu dou mais alguma dica. Maravilha. Eu acho que, bom, acho que tem toda a razão. A gente está vivendo um momento muito difícil, né? Muito complicado. O nosso país atravessa um momento muito delicado, né? Em vários sentidos. Então, a gente fica muito preocupado, né? Com o presente. Mas eu queria lembrar que a esperança, ela tem, ela é uma espécie, eu diria que ela tem três coisas. Primeira coisa, um antídoto contra o desespero. No fim, vamos dizer assim, a esperança ela está num equilíbrio entre dois grandes lugares. Um lugar que é o desespero e o outro lugar que é uma espécie de vida ingênua, irresponsável, às vezes até quando tem esperança demais, sabe? A pessoa vive meio fora da realidade. E a esperança, então, ela é o equilíbrio. Estou buscando aqui uma espécie de noção aristotélica de justa medida, né? Então, a gente está num equilíbrio entre... Então, a gente tem que fugir. A esperança é um antídoto contra o desespero e também contra uma vida de quem não vê a realidade, de quem põe o pé nas nuvens e fica por lá. Eu vivo nas nuvens, né? Então, é importante a gente retomar o conceito, pensar. Eu sou filósofo, eu acho que quando a gente pensa sobre as coisas, a gente tende a resolvê-las de uma forma melhor, né? Então, pensar sobre a esperança é uma primeira coisa. Então, ela é um antídoto. Eu acho que outra coisa que ela é um método, sabe, Marcos? Porque toda vez que... Esses dias eu estava lendo um livro que se chama O Método da Utopia, ou a Utopia como Método. Eu acho que é um pouco parecido. A esperança é um método. Por quê? Porque ela é
o que que a gente espera, né? O que que tem a ver com esperança? A coisa é projeção de um mundo a partir de agora. É desejos que eu tenho agora que eu gostaria e que eu acredito que vão se realizar no futuro. Então, veja, olha que interessante, é um método imaginativo de como eu quero que o mundo seja amanhã. Qual vai ser o mundo que eu quero para amanhã? É, consequentemente, o mundo que eu decido construir hoje. Então, a pergunta também no meio desse, né, desse desânimo que a gente vive é assim: em que medida a esperança me ajuda a projetar um mundo melhor e me empurra para a construção deste mundo? Porque também não adianta só ficar imaginando, não, eu tenho que botar a mão na massa. Então, também nós, eu acho, temos que assumir agora uma espécie de responsabilidade. Não empurrar, sabe, para o governo, para os outros. A gente costuma fazer isso, né? Porque a menoridade, já dizia o Kant, é o caminho mais fácil, né? A gente às vezes opta por deixar para os outros. Ah, não é comigo. Não. A gente tem que ser convocado hoje para as grandes causas, né? Nós temos hoje tantos temas, sabe, Marcos, da educação, sempre tenho dito que lá no Platão, na academia do Platão tinha uma frase assim, né? Só entra aqui quem souber geometria. Você que é uma matemática sabe disso. É porque ele achava que a geometria preparava a pessoa para pensar abstratamente, né? Você sabe que eu tenho dito que eu queria escrever assim nas minhas salas de aula, nos lugares em que eu vou, só entre aqui quem tiver uma causa. Por quê? Porque a causa é assim, é quando você olha para si e pensa o seguinte: o meu mundo, o meu desespero, a minha dor é muito forte, mas vamos olhar para a dor do mundo, né? Para a dor dos outros seres. Me Muito bom, tira, Gelson. sabe, desse meu egoísmo, assim, dessa minha. Porque senão a gente fica num lamaçal, olhando só para a gente, e isso afunda a cabeça, né? Então, eu acho que esse método de olhar para lá, olhar para fora, é muito importante. E por último, consequência. Então, primeiro é antídoto, segundo é método, segundo, e terceiro é crítica. Eu acho que a esperança, ela também ela nos traz um senso crítico. Por quê? Porque, como eu disse, eu preciso imaginar que mundo eu quero. Olha, quando eu imagino que mundo que eu quero, né, eu tenho vontade de construir. Só que para isso eu preciso olhar para o mundo que eu tenho agora. E aí é que entra a crítica. Eu tenho que desenvolver um senso crítico, é uma coisa que está em crise também no mundo contemporâneo, né? A gente vive uma certa preguiça do pensamento, né? Acionada também pelas máquinas que pensam por nós cada vez mais, né? Não sei o nome da rua porque está no Google Maps, né? Não sei o nome porque está na agenda, não decido mais porque é o algoritmo que decide para mim, né? Na hora que eu vou escolher um filme, o Netflix já me apresenta as opções, eu vou ficando preguiçoso. Então tem que buscar o senso crítico. E eu acho que a esperança é assim, eu imaginando o futuro de amanhã, o que vai ser amanhã, o mundo que eu quero, eu digo, esse mundo aqui não está bom. Então eu desenvolvo uma espécie de sentimento de compromisso e, ao mesmo tempo, de crítica, de exame, né, das coisas que são agora, que pode me ajudar também a entender mais. Então, acho que assim a gente pode fazer a esperança, fazer com que a esperança se torne um pouco mais, uma espécie mais útil, eu diria sem medo até da palavra, um pouco mais útil, ajudaria mais a gente viver melhor agora. Sabe, Gelson, quando você fala que a gente precisa esperar, mas não só ficar sonhando e fazer algo, eu lembro da palavra humildade, né? Humildade vem da palavra humus, que significa terra adubada. Então, uma pessoa humilde não é aquela pobre, miserável, né, que está caindo aos pedaços e falta tudo, mas é aquela pessoa que está numa terra adubada, ou seja, ela frutifica, ela dá frutos. E isso, Gelson, é muito interessante de observar, que normalmente as pessoas sem esperança, elas não estão envolvidas numa outra causa social. Elas não estão diretamente ajudando uma pessoa, ajudando um grupo de pessoas, ou envolvidas em uma ONG, envolvidas numa causa. Elas estão distantes disso. Então, uma das orientações que normalmente eu dou para pessoas que estão com muita tristeza e desesperança é essa: ajude alguém. Ajude alguém, porque você, mesmo nessa condição de tristeza, de desesperança, minha mãe falava assim, ele está desacorçoado, né? Eu acho que é uma expressão bem legal para É, isso. Está desacorçoado com a vida, né? Não quer mais nada. Essa pessoa, ainda assim, pode ajudar alguém. Eu acho que quando a gente começa a ajudar alguém, a gente percebe, meu Deus do céu, essa outra pessoa está pior ainda do que eu. Eu acho que isso também é uma das razões, né, Gelson, que o povo adora assistir programas de tiro, facada, sangue por todo lado, né? Por quê? Porque olhando para isso,
elas próprias se percebem, estou melhor do que isso. E eu acho que isso, de certa forma, ajuda. Não estou dizendo que é para assistir, mas eu estou dizendo que essas pessoas que necessitam assistir isso, de alguma forma isso traz esta crítica, essa reflexão de eu não tenho ninguém na minha família que está levando facada, eu não fui atropelado, eu não levei tiro, eu estou bem. Então esse eu estou bem é um pouco melhor do que aquilo que ela está assistindo. Então a orientação que eu daria também para a Delísia vai atrás de alguma coisa que você possa fazer de útil para alguém, não importa quem ou quando, né? Mas faça. Faça, porque vai te encher um pouco mais de esperança. Só entra aqui quem tiver uma causa. É isso aí. É Você isso. sabe, Marcos, que teve um filósofo também que eu gosto muito, a Janaína que conhece, é o Arthur Schopenhauer. Ele chamou isso aí de compaixão. A gente até usa a palavra, assim, às vezes um pouco sem saber, mas em alemão, compaixão é Mitleid, né? Leid é dor. Então, o que é compaixão? Paixão aí é tipo a paixão de Cristo, né? A dor de Cristo, né? A paixão é a dor. Então, a com aqui é o compartilhamento desta dor. E Eu ele vai sinto a mostrar dor com a pessoa. com o outro aí que tá. E, embora eu não sei nunca o tamanho da dor do outro, eu faço uma espécie de analogia com aquilo que eu mesmo sinto. E mais do que isso, veja que interessante, o Schopenhauer vai ter lá uma explicação metafísica para isso, no terceiro livro de um livro muito conhecido, O Mundo como Vontade, como Representação, no terceiro capítulo, vamos dizer assim, a terceira parte desse livro, ele mostra como que, na verdade, todos nós sofremos. Então, é óbvio que está todo mundo sofrendo. E eu, às vezes, me preocupo porque eu me fecho muito no meu próprio interesse. Né? Na minha própria necessidade, no meu interesse, na minha dor, e fico lá me lamentando, né? E me fecho no meu quarto escuro e digo, olha como eu sou sofredor. Na medida em que eu olho para o outro e identifico nele mais ou menos a mesma dor, embora eu não sei bem qual é a dor dele, não posso sentir, não posso me colocar no lugar do outro, mas eu posso, para analogia, dizer, olha a dor do outro. E isso é se compadecer, é partilhar com ele a dor dele, isso é compaixão. Uma palavra que é uma espécie de, eu diria assim, até de virtude, de valor central da nossa cultura, né? Toda a cultura cristã, na verdade, se ergueu sobre esse, talvez a grande virtude do mundo cristão é precisamente a compaixão, né? No mundo judeu, né? Que está aí, inclusive, no tema do teu livro. Quer dizer, essa ideia de se colocar, sofrer com o outro. Sofrer com o outro. É um pouco que se chama hoje de empatia, né? É você se colocar no lugar do outro para ver, bom, tudo bem, não é que vão desmerecer a tua dor, né? A dor de cada um é sempre legítima, mas às vezes também não se fechar muito nela. Né? Por falar em dor, Gelson, veio aqui um comentário que, meu Deus, é forte. Ela se apresentou como YJM. Então, assim, ó, perdi a minha mãezinha em janeiro e até agora está muito difícil. Sabe, eu me sinto tão incapaz de continuar a viver, me dá uma culpa tão grande. A fé tem sido suporte, mas estou com o coração congelado. Parece que não tenho mais direito ou desejo de vida. Gente, que facada, que soco no estômago, uma mensagem dessa, né? E, gente, um dos nossos maiores vínculos é o vínculo com a mãe, né? Que a gente tem com a mãe. Quando a gente perde mãe, infelizmente, gente, é uma dor quase que insuportável e é interessante observar, não estou dizendo que é em todos os casos, tá, gente? Cuidado com o que eu vou falar. Em muitos casos, perder a mãe é muito mais pesado e forte, por exemplo, do que perder o pai. Mesmo que a gente tenha uma ligação maior com o pai, perder a mãe é uma dor terrível, porque no fundo tem muitos símbolos, além do afeto, tem muitos símbolos ligados à mãe, né? Você vive porque a tua mãe existiu, né? Então isso é bastante forte. Então, assim, muita gente, quando falece alguém próximo da gente, vem para nós e fala assim, seja forte nesse momento. E eu quero dizer para você, não seja forte. Não tente ser forte. Seja humana. Então, fale, chore. Você tem direito de ficar triste,
mas acha alguém ao seu lado, né? Talvez um irmão, irmã, amigo, amiga, não sei quem, mas abra tudo o teu coração, sabe? Pode chorar à vontade. E aí essas falas do seja forte, continue firme e tal, cuidado. Agradeça a pessoa que faz isso, mas você não precisa fazer isso. Você tem o direito de ficar triste. E aí, claro, de olhar também para aquilo que a gente estava conversando antes, né, Gelson, da esperança, né? O que que eu espero lá na frente? Você sim pode ser muito significativa na vida de outras pessoas e você também pode achar um grande propósito na sua própria vida. E com certeza isso seria honrar a vida que tua mãe teve. Então, assim, de que forma agora, daqui para frente, eu posso lidar com a falta, mas de que forma daqui para frente eu posso honrar a memória da minha mãe? E que isso não vire uma escravidão, né? Você não precisa viver exclusivamente para honrar esta vida que sua mãe teve. Mas que coisas você poderia fazer daqui para frente que poderiam, de alguma forma, alegrar esta memória da sua mãe? Então, a gente está com você, a gente sabe que dói muito, né? Estamos contigo sim. A minha mãezinha tem 84 anos e no começo da pandemia ela falou assim, puxa, eu vou me cuidar, mas também já está na hora. Se eu pegar essa Covid, eu já vou, porque já estava na hora mesmo. E aquilo assusta a gente, né? Porque a gente não quer perder. Mas um dia vai acontecer. Eu sei que um dia eu vou perder a minha mãezinha, a minha mamãe. Mas o que que eu posso esperar depois que isso acontecer, né? Eu ainda posso continuar vivendo e ainda posso honrar com a minha vida a memória da minha mãe. Então, estamos com você, YJM, tá bom? Isso mesmo. Eu queria só dizer para YJM que eu também tive uma perda de um irmão meu há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, e uma das coisas que mais eu lembrei, assim, quando eu tive essa experiência, que mudou totalmente minha vida, assim, porque eu acho que a morte muda a vida de todo mundo, né? A gente vem falando da morte, agora mesmo citei outros filósofos e tal. O fato é que quando ela chega, ela é irracionalizável, né? Ou seja, não cabe. A nossa mente entra em colapso diante desse evento tão terrível. Então, é isso que, de alguma forma, a gente está falando aqui de assumir a nossa humanidade, assumir o fato que a gente não compreende, que a gente vai estar botando o pé num terreno movediço e, de fato, irracionalizável. Não há uma palavra que alguém te diga que possa curar. No máximo vai ajudar, né? Você vai poder enfrentar com mais leveza, etc. Mas curar mesmo, né? Não. Por isso que o negócio é lidar com a falta, do meu ponto de vista, né? É lidar com a perda, porque não tem cura. É um buraco que você vai ter que acostumar a conviver. No início é um pouco mais dolorido, com o tempo fica um pouco menos dolorido, mas sempre vai estar ali. Por isso que é interessante pensar a esperança. A esperança não é a capacidade de quem já tem tudo. A esperança, na verdade, ela nasce da falta. Porque você diz, eu espero tal coisa. Se você espera, é porque você não tem, certo? Estou esperando chegar alguém. Mesmo nesse sentido do esperar, você espera, porque a pessoa não chegou ainda, né? Espero que o mundo... Então, porque aquele mundo que você desenhou ainda não é. Então, ela é sempre uma espécie de mecanismo que preenche e que nasce desta falta, e nenhuma falta é mais terrível do que a falta da morte. A pessoa, né? Você falou da mãe, concordo plenamente. Então, eu acho que a primeira coisa é saber lidar com essa ferida, com essa falta. E, de alguma forma, uma frase que também me ajudou muito, embora as frases eu disse não curam, mas elas ajudam, é que a melhor forma de homenagear uma vida que se foi é dando continuidade aos projetos dessa vida. É bonito isso, né? Então, a minha pergunta é assim, como é que a gente que perdeu uma mãe, que perdeu um familiar agora para a Covid, enfim, para outras tragédias que fazem parte da vida humana, infelizmente, o que a gente está fazendo para homenagear esta vida, para dar continuidade aos projetos que foram dessa pessoa? E, às vezes, a nossa vida foi projeto do outro. Já pensou sobre isso? A tua vida era projeto da tua mãe. Você foi inventado pela tua mãe. Então, viver bem a tua vida era o projeto dela. Né? Tua mãe não quer que você fique chorando, que você fique desanimada pelos cantos. A tua mãe gostaria, certamente, né, que você desse continuidade ao projeto dela, que é você. Então, acho que a gente precisa assumir isso para a gente enfrentar essa perda com mais leveza, naturalidade, etc.
É. Sabe, já tenho mais dois comentários aqui que seriam legais a gente ler. Um deles é a continuação aqui daquele primeiro que eu li, da Adelise, que ela diz da falta de esperança. E ela diz assim: eu não externo para as pessoas que não estou bem. Eu guardo isso para mim, porque eu penso que não posso tirar a esperança do outro. Então, ela, no fundo, ela sente essa desesperança, fica em silêncio, com o sentimento de culpa, caso ela compartilhasse a desesperança. Gente, isso é muito terrível, isso é um peso enorme, Adelise. Você está carregando um peso maior daquilo que você pode suportar. Isso não é justo com você. Então, assim, imagine que você é formada de uma história, que é uma criancinha pequena, a Delícia, e agora você é uma Adelísia adulta. Imagine você conversando com essa criancinha, a Delísia pequena, da tua história, dizendo para ela assim: fique quieta, não compartilhe com ninguém, guarda essa dor só para você, porque isso vai tirar a esperança de outras pessoas. Você percebe que é injusto? É injusto com você. Então, assim, a tua tristeza não vai tirar a esperança das outras pessoas. Pelo contrário, se você encontra alguém que você compartilha, essa pessoa se sente honrada em ter ouvido você e poder ajudar. Ou seja, vai aumentar o vínculo com você. Então, o que eu diria é: fale, continue compartilhando, que sim, vai valer muito a pena. Né, Joss? Eu também acho, Marcos, eu acho que a Denise tinha que lembrar o seguinte, a Denise: a vida é vínculo, né? Só é Que vínculo. legal. O resto é, entendeu? E vínculo, às vezes, é pesado, certo? Às vezes, ter compromisso com alguém, compromisso afetivo, significa partilhar. E quando a gente partilha, a gente não só partilha, né, elogios, coisas boas, a gente também partilha com os outros para que esses vínculos fiquem mais fortes. A gente também partilha, às vezes, dores, às vezes, problemas, né? Mas é esta partilha que fortalece cada um dos que estão nesta relação. A relação de amizade, de parentesco, enfim, essas relações, elas se fortalecem na medida em que a gente partilha estas coisas e, portanto, intensifica esses vínculos. E quanto mais Legal. a gente faz isso, mais forte fica o vínculo. Aqui eu sou um pouco nietzschiano, né? Quanto mais tensão tem a vida, mais forte a gente fica. A vida, gente, é péssimo dizer isso. Eu sei que hoje, né, é quarta-feira, tá tarde já, mas veja, a vida não é fácil, né? Ninguém... você sabe, Marcos, que a Maria Rafael, inclusive, me deu um livro que eu sempre cito, porque o título é muito feliz. O título é Nunca Te Prometi um Jardim de Rosas. Não sei se você já viu esse livro. Nunca Te Prometi um Jardim de Rosas. Ninguém promete jardim de rosas para ninguém. A gente até faz algumas promessas, mas a gente sabe que é mentira. E, no fim, a vida é dura, a vida é complicada e a gente está o tempo todo... Só que quanto mais a gente quer ficar só com um lado da vida, o lado colorido, ensolarado, etc., mais fraca fica a nossa experiência de vida e mais, vamos dizer assim, mais atrofiado fica o músculo que tem que carregar a vida. Peso, Olha, repararam vocês? Peso é uma coisa que não existe. Peso depende da força de quem carrega. Para você pode ser leve, 50 quilos, para mim pode ser muito pesado e assim por diante. Então, veja, a lição da vida é: se a vida é pesada, depende da força de quem carrega. Qual é a saída? Não é aliviar a gente da vida. A vida é isso, tem essas dores, esse sofrimento. Tem que fortalecer o vínculo para que a gente junto possa enfrentar com músculos mais, né, poderosos, assim, o que a vida nos coloca como prova, no fim, né? beleza. E um outro comentário aqui é um comentário do Bioca, ele lá de Florianópolis. Aliás, deixa eu fazer uma rápida observação a respeito do Bioca. O Bioca está escrevendo um livro que eu acho, na minha opinião, que ele é revolucionário a respeito de preconceito. Ele conta a história de um menino que, aos 7 anos de idade, ele descobre pela primeira vez, olha que interessante, descobre pela primeira vez que as outras pessoas têm algo que ele não tem, ou seja, que as outras pessoas enxergam e ele não. Então, ele é cego. Ele só descobre que é cego nessa idade. Então, até essa idade, ele viveu como se ele não tivesse nenhum defeito, nenhuma deficiência. E, gente, isso é fantástico a gente conversar sobre isso, porque olha só que interessante.
eu posso não saber do meu defeito e as outras pessoas olham para mim olhando e enxergando esse defeito. Então, para que, né? Eu cheguei até aqui assim. Então, toda vez que a gente pensa em preconceito, a gente pensa na deficiência, né? Na PCD, que eu acho ridículo a gente falar PCD, pessoa com deficiência. Quando a gente pensa numa pessoa com deficiência, a gente costuma olhar para ela através desse olhar. Por exemplo, o Marcos Rossi, ele não tem os braços e não tem as pernas. E é uma história de vida assim, impressionante. Um dia ele vai aqui bater papo comigo. E é uma história de superação impressionante. Mas a gente não pode olhar para o Marcos Rossi, aquele cara que não tem braço, não tem perna. Gente, ele toca bateria na escola de samba, ele surfa, ele anda de skate. É sério, gente, é sério. Vocês podem achar um absurdo isso, mas é verdade. Então, esse cara que é escritor, que toca na bateria, que toca em escola de samba, esse cara que tem essa vida, é isso que o define, e não a deficiência. Então, esse livro que o Bioca está escrevendo faz a gente ver as pessoas não pela deficiência, mas ver essa pessoa como tendo outros superpoderes. E eu acho isso fantástico. E ele fez um comentário aqui que eu vou ler, que é bem interessante, ó. O isolamento é um movimento que acentua muito esses sentimentos de desvalor e despertencimento, correto? Como driblar essa fábrica de solidão que se transformou a pandemia? Quais ferramentas a gente pode utilizar? Cara, muito legal essa pergunta. E é verdade, a pandemia fez isso, trouxe um isolamento terrível, e isso é mais pesado para quem se alimenta das interrelações. Então, por exemplo, os professores, palestrantes, com você deve acontecer também, Gelson. Eu amo dar palestra, principalmente depois entrar em contato com as pessoas e ouvir o que elas entenderam, as dúvidas. Ah, professor, muito obrigado, você falou uma coisa que tocou meu coração, e isso me alimenta. Então, nós, professores, nos alimentamos do feedback das pessoas, da interação com elas. E agora, plim, não podemos ter contato. Gente, esse isolamento dói pra caramba, não é fácil, nos incomoda demais. E a pandemia trouxe isso. Então, como fazer com que tudo isso seja um pouco mais leve, né? Então, uma das coisas é fazer o que a gente está fazendo agora. Tendo esse momento de live, né, de interação, eu recebo feedbacks, eu recebo mensagens depois, isso também me ajuda bastante. Mas realmente é difícil. Você tem alguma coisa para comentar sobre isso, Gelson? É Bioga, né? Bioca. Bioga. Queria comentar duas coisinhas. Bioga tem um livro do Michael Sandel que se chama Contra a Perfeição. Não sei se você já conhece, é um filósofo hoje muito lido. Contra a Perfeição. Marcos, é muito interessante porque uma das histórias que o Michael Sandel lá conta é sobre um casal de lésbicas que quer ter um filho. E elas são surdas. Então, elas vão procurar uma pessoa que na família delas possa doar um gene para, enfim, um gene que possa doar um espermatozoide para fazer a inseminação artificial do filho. E elas, curiosamente, decidem que elas querem um filho surdo também. E isso é um problema ético enorme. Olha o título do livro, Contra a Perfeição. Um problema ético enorme, porque a pergunta é como é que pode alguém querer um filho surdo? E a resposta... Não é um caso real lá nos Estados Unidos? Isso é um caso real. E ele analisa isso e ele conclui, então, que a questão delas é a seguinte: eu quero um filho surdo porque, para mim, a surdez não é uma deficiência, mas é parte de uma identidade. Eu acho isso fantástico, né? Então, qualquer tipo de coisa que a gente diga sobre isso de deficiência, etc., claro, né? A pessoa tem o seu lugar de fala e, né, tudo tem que ser avaliado, mas a gente tem que pensar que muitas vezes essa ideia nossa de que ser perfeito é ser de tal jeito, na verdade, exclui um monte de gente que é assim e que lida bem com essa coisa como se fosse realmente uma identidade dela, né? Queria dizer outra coisa ainda sobre... Muita gente colocou aqui sobre isso de chorar, né? A sua dor. E queria lembrar que o Hegel é um filósofo um pouco árido, assim, né?
mas ele tem uma passagem do livro dele que diz o seguinte, do livro da Estética, que diz que a gente deve sempre ir num velório, quando for num velório, perguntar para a pessoa o que aconteceu com aquele morto. Quanto mais a pessoa contar isto, melhor para ela. E ele diz, é tão importante chorar o seu morto, mas tão importante que algumas culturas contratam as famosas carpideiras. Olha o Hegel falando isso. As carpideiras, que eram aquelas mulheres que ficavam chorando o morto, inclusive com o objetivo, às vezes, vamos dizer assim, de consternar a plateia, os que vão no velório, a respeito do sentimento daquela família. Então ele diz, chorem, porque chorar e contar é uma espécie de extirpação, de catarses, né, deste momento de dor. E por último, sobre solidão. É um tema que eu gosto muito, você sabe, escrevi um livro chamado A Solidão como Virtude Moral, e eu diria isto, a solidão que a gente está vivendo agora, ela é uma solidão que ela é um isolamento, não estar com o outro, mas ela, sobretudo, ela primeiro tem que ser uma espécie de auto-isolamento, de solidão interior. A gente tem que pensar que isso não é ruim de todo, que há aqui uma sociedade que sempre nos obrigou a sair da gente, sair da gente, sair da gente. E a hora, de repente, aproveitar esse momento da pandemia para a gente voltar um pouco para dentro. A nossa casa tinha virado depósito, né? Dormitório, depósito de chave. De repente, a gente está ficando mais em casa. E eu não sei quanto a vocês, mas eu desci meus livros de arte, que fazia anos que eu não estava nem folheando, estava cheio de pó. Desci tudo, botei por aqui. Tanto que vou publicar agora um livro sobre filosofia e arte, como produto assim, de coisas que eu não estava mais lendo. A música, cinema, o que seria da gente nesse momento sem a arte em geral, né? Sem o preenchimento sem a tecnologia que nos aproximou de alguma forma, mas eu acho que aproveitar isso para voltar para dentro. O Nietzsche tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, que a gente é como uma poça d'água na beira de um caminho, né? Vem os andarilhos, deixa ali os seus andrajos, vem os passarinhos, joga o seu cocô, de repente vem uma chuva e entope aquela água de lodo. A água vai ficando suja. Isso somos nós, na vida social. Toda vez que a gente se fala com outros, né, entra na internet, abre, a gente se suja. Esta água, ela precisa entrar para dentro da terra de novo, naquele escuro da terra, para sair limpa do outro lado e dar de beber a outros andarilhos. Ninguém quer beber de fonte de água suja. Se você não se limpar, cada um tem o seu jeito, mas a gente precisa se limpar. Eu chamo isso de toalete espiritual, né? A gente precisa fazer uma higiene do espírito. Limpar, porque a gente fica falando coisas que não é da gente, né? Ideias postiças, né? A gente se veste de um jeito que nem gosta. E, de repente, a pandemia pode estar nos ajudando a fazer essa autolimpeza. Então, eu acho que, apesar de todas as dores, a gente não tem o direito de sair desta pandemia de outro jeito. A gente tem que se limpar. Sair do outro lado limpo para dar de beber a outros andarilhos, ou seja, construir novas relações humanas. A Janine acabou de me trazer um comentário que é dela mesma, que é assim, ó, é preciso entrar e permanecer um pouco na tristeza para então sair. Existe cura no estar. Gente, isso realmente é bastante interessante. Eu adoro os comentários da Janine, porque ela compreende melhor o humano que há em cada um de nós. Então, assim, tem muita gente que fala a gente tem que escapar dessa tristeza, fugir da tristeza, não dá pra gente ficar nessa tristeza. E ela diz o seguinte, não, entre nessa tristeza, sinta a tristeza, chore, fique nela, e aí depois você sai. Porque o que acontece? Quando a gente fica o tempo todo negando a tristeza que há em nós, negando a solidão, negando a desesperança, a gente não vive e não passa por isso, né? É como quando eu era pequeno, eu dei o maior show da minha vida, com uns 5, 6 anos de idade, que é a primeira vez que minha mãe me levou no dentista. Meu dente estava doendo pra caramba, minha mãe me levou no dentista e eu simplesmente não consegui parar lá dentro, não aceitei sentar na cadeira do dentista. Eu corri, fiz show, gritei, fiz o escândalo. Minha mãe me levou embora e não pude ficar no dentista. Mas a dor foi aumentando. A dor foi aumentando, aumentando, e minha mãe dizendo, só tem um jeito, você tem que ir no dentista, é ele que vai curar. E aquilo estava tão insuportável que daí ela, claro,
com todo o seu jeitinho, conseguiu me convencer aí no dentista. E assim, eu tive que sentir realmente a dor do dente, de verdade, profundamente, para aceitar a cura que viria com o dentista. Eu acho que ah, muitas vezes o sentir a tristeza, aceitar essa dor dentro de nós, faz parte da possibilidade de cura, faz parte do sair da tristeza, né? Senão a gente só permanece nela e a dor fica insuportável. Isso mesmo, a Jane tem toda a razão. Ela acabou de botar outra frase linda, né? Só podemos sair de onde entramos, é isso aí. Então, quanto mais a gente entra, mais a gente encontra um porto seguro, né? Quem não tem nunca um porto seguro, nunca pode viajar longe, né, gente? Porque fica sempre com medo, né? Só viaja longe quem tem um Legal. porto seguro, né? E a Quem própria sabe, palavra, sabe, quem o sabe que Heidegger, pode voltar, né? que pode voltar, que tem um porto e tal, né? E o porto, às vezes, pode ser as amizades, né? A gente ter né, esses vínculos todos. O Heidegger, me lembrou também o Heidegger, que tem uma passagem linda do seu livro sobre o que é pensar, em que ele diz sobre justamente o demorar, né? A palavra demorar, morar, né? A demora é aquele que mora num lugar, que gosta de estar. Que Então, o legal. demorado, ele só fica quando tem paz, né? Então, essa construção de um cenário doméstico, vamos dizer assim, que é um símbolo da nossa casa, mas ao mesmo tempo da nossa vida interior, né? Passa por isso, né? Encontrar uma paz para a gente demorar. Quem vive agitado demais, talvez na sociedade do desempenho, né? Das várias correrias, das várias agendas, muitas vezes não demora, né? Quem passa rápido demais se distrai, Entendi. tem medo, né? O pior prejuízo da velocidade, da pressa, é a distração, do meu ponto de vista. E a consequência disso é o medo. As pessoas vivem umas com medo das outras, porque elas não demoram mais, né? Legal. Gelson, é impressionante, mas nosso tempo praticamente acabou. Então eu vou fazer Olha só, só. vou ler só mais um comentário e aí passo a bola para você, você se despede, tá bom? É da Ali. Ela falou assim: com a pandemia, acolhi muitos casais no adiamento ou cancelamento dos seus sonhos de casamento. Ela faz casamentos, né? Mas não me acolhi e meu corpo cobrou. Eu não me sentia no direito de sofrer, ou me sentia com medo, pois haviam pessoas em situações piores, mas no final das contas, minha dor também é genuína e eu tenho direito de externar. Eu acho que ela própria já deu a resposta, né? E é isso mesmo, a gente tem o direito de sofrer, o direito de ter dor, e não adianta a gente ficar dizendo a nós mesmos, não, eu não vou me sentir assim. Não, sinta e depois saia desse sentido. Né, Gelson? Cara, Isso valeu, mesmo. muito obrigado, né? Dá o teu plá final aí. Marcos, eu queria terminar lendo um poema que eu tenho lido muito, alguns talvez eu tenha ouvido eu lendo, mas eu acho que ele tem tudo a ver com o que a gente está falando, principalmente essa última frase que a Janine trouxe do demorar. O poema se chama O Homem e as Viagens, é do Carlos Drummond de Andrade. Ele diz assim: o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo, toca para a lua, desce cauteloso na lua, pisa na lua, planta bandeirola na lua, experimenta a lua, coloniza a lua, civiliza a lua, humaniza a lua. Lua humanizada, tão igual à Terra, o homem chateia-se na lua. Vamos para Marte, ordena as suas máquinas, elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos à outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isto? Idem, idem, idem. O homem funde a cuca se não for a Júpiter. Proclamar justiça junto com a injustiça. Repetir a fossa, repetir o inquieto repetitório. Outros planetas restam para outras colônias. O espaço todo vira terra a terra. O homem chega ao Sol e dá uma volta só para ver. Não vê que ele inventa roupa incinderável de viver no Sol. Pois põe o pé e... mas que chato é o Sol. Falso touro, espanhol domado. Restam outros sistemas afora do solar a colonizar. Ao acabarem todos, só resta o homem. Estará equipado a dificílima, dangerosíssima viagem de si a si mesmo. Pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem.
descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene e insuspeitada alegria de conviver. Obrigado, Marcos. Boa sorte com o teu livro. Gente, comprem o livro do Marcos. Eu garanto que vocês não vão perder dinheiro, não vão perder tempo lendo essa maravilha. Obrigado, Marcos. Beijo, Jardim. Valeu, Gelson. Obrigado de coração. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E a última dica, então, esse livro, Massada, está na Amazon. É bem fácil de encomendar por lá. Queridos, um grande abraço a todos e Gelson, brigadão. Valeu. Tchau, gente. Até mais.